Hoje nós viemos com um assunto muito importante, interessante para todo mundo que trabalha com clínica, que é a elaboração das violências, né? E hoje eu recebo Paulo Corrara, meu amigo querido, Paulo que trabalha com isso, ele vai se apresentar, contar um pouquinho aqui do percurso dele, né? Para a gente poder dar início a esse assunto que é tão relevante. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente dar início a esse assunto. Bom, primeiramente, obrigado, Ronaldo, pelo convite. É um prazer estar trocando aqui contigo depois de tanto tempo. Bom, eu sou psicanalista, doutor em psicologia pela USP, com estágio doutoral na Sorbonne Paris Nord. Trabalho também como psicólogo jurídico desde 2010 na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A questão da violência, ela faz parte aí da minha trajetória desde o mestrado, também na USP, no doutorado, um aprofundamento maior, quando estudei a questão da violência de Estado, e na minha prática clínica e institucional em relação às inúmeras histórias de pessoas e famílias, né, que eu já atendi em relação à questão da violência, né, elaboração da violência, seja por parte de vítimas, seja por parte de agressores, né, que também é algo que o trabalho institucional me permite acessar e que acaba chegando pouco para a gente na clínica. Na clínica a gente acaba tendo mais acesso a pessoas que de alguma forma foram vitimadas, mas é difícil você encontrar agressores que queiram elaborar essa questão, né? Então acho que é um pouco desse lugar que eu venho aqui bater esse papo contigo, tentar na medida do possível colaborar, né, com pessoas aqui do canal, e vamos ver, acho que a gente pode ter uma conversa bacana aí. Massa, bacana, Paulo. Para a gente começar, como você mesmo disse, né, no consultório é mais provável que a gente atenda pessoas que foram vítimas, que sofreram violência. E acho que, de algum modo, fica sempre uma dúvida até que ponto intervir ou como intervir, ter esse feeling. O que você diz para a gente, né? A questão da clínica da violência, que eu acho que de início, né, eu posso contribuir aqui, compartilhar com vocês, é o quanto ela desperta no analista algumas questões que são difíceis de lidar, né? Porque o que acontece? Quando a gente lida com outras questões do sofrimento humano, do sofrimento psíquico, é comum a gente ter mais ferramentas, mais instrumental, teórico, prático, clínico para lidar com questões na qual a gente está numa posição de maior conforto, né? Eu estou numa posição, em tese, de saúde, de boa condição para minha prática profissional, minha prática clínica, e estou lidando com alguém que está diante de um sofrimento ao qual eu posso ter alguma empatia, mas que eu não partilho naquele momento, né? Que eu não me identifico totalmente, algo que é mais tranquilo de lidar. A situação da violência, de uma forma diferente, ela nos arrebata, muitas vezes, de uma forma inesperada, porque eu posso estar lidando com uma situação em que a pessoa me narra e que é algo que também faz parte dos meus temores, né? A questão da violência, em suas diversas formas, né, porque são múltiplas formas que a violência se apresenta na nossa vida, ela tende a nos gerar, quando se tratam de episódios mais graves, uma sensação de impotência, uma sensação de não saber como se posicionar em relação a isso. Ela nos remete a uma atuação que extrapola muitas vezes o que é ali um instrumental clínico. Eu me deparo diante, por exemplo, de uma revelação de uma situação de violência que ainda não foi processada juridicamente, não foi denunciada. Fica aquela sensação do psicólogo ou da psicóloga, do psicanalista, da psicanalista. Bom, mas eu devo fazer alguma coisa, eu devo avisar as autoridades, eu devo estimular o analisando a denunciar as autoridades, que são questões que são estrangeiras à prática clínica, mas que são inevitáveis diante da violência que se apresenta naquele encontro, né? Então, de início, acho que primeiro
colocar os problemas, né, que se apresentam ali no consultório e que comumente aquele profissional que se dedica exclusivamente à prática clínica no consultório normalmente não tem ferramentas para lidar com a situação. É comum, assim, ainda que apareça a vítima de violência, ela também não vai ser a maioria dos casos, a tendência é que não seja a maioria dos casos, a tendência é que seja um ou outro caso que apareça ali na sua prática clínica. Diante disso, é o que eu entendo que pode auxiliar os profissionais e as profissionais a lidar com essa situação, mais do que um primeiro movimento de tentar conhecer como é que funcionam as dinâmicas de atendimento da violência, as dinâmicas institucionais, como é que a justiça responde a essa questão, a denúncia, dar um passo atrás e tentar refletir um pouco como se constitui o próprio enquadre clínico, né? Então, a minha primeira recomendação é que a gente, antes de tudo, fortaleça esse lugar de escuta clínica, de escuta analítica. Perceba o quanto há uma institucionalidade dessa escuta, que muitas vezes ficam num ponto cego do analista com relação a alguns acordos tácitos que são partilhados com o paciente, com o analisando, sobre alguns acordos tácitos que são partilhados com o paciente, com o analisando, sobre o que é comum, sobre o que está lá sempre. Para tentar ilustrar isso um pouco melhor, quando a gente estabelece ali o nosso contrato de escuta com o paciente, a gente tende a se colocar numa posição de maior conforto em relação ao enquadre seguro, né? Um enquadre seguro de acolhimento, um enquadre que se repete, um enquadre que permite que a gente identifique a transferência, aquilo que é distante, aquilo que é propriamente da dinâmica inconsciente. O problema, o que é pouco visível, é que nesse enquadre a gente deposita também aquilo que está fora do nosso alcance de visão, aquilo que também a gente partilha com os nossos analisantes em relação ao que é inconsciente. E a violência faz parte desse campo. A violência, ela faz parte desse campo que a gente relega ao inconsciente, e no enquadre fica a garantia ou o seguro de que a gente não vai tocar nessas questões. Isso porque a questão da violência, muitas vezes, ela não é um ponto que esteja ao alcance das elaborações do próprio analista, da própria analista. A gente compartilha de um laço social na qual a violência ela é contida por instituições especializadas a lidar com isso. A polícia, o sistema de justiça criminal. E a gente vive uma ilusão de vida segura, porque a gente não precisa fazer uso da violência, a gente não precisa lidar com ela, porque existem os especialistas que lidam com isso, né? Então, mesmo o analista, a analista, ela não é confrontada a lidar com a questão da violência direta em nenhuma outra esfera da sua vida, não só dentro do consultório. E isso fica repousado no enquadre da escuta clínica do consultório. Um setting de saúde, que a pessoa constrói o seu trabalho, que o paciente vem procurar auxílio, e na qual a violência não atravessa. Quando você diz que fica fora, é no conjunto de expectativas mesmo, né? Então, a gente poderia pensar assim, tipo, não vai acontecer aqui, não vamos precisar. Não é sequer considerada, não é percebido o entendimento de que isso foi colocado de fora em algum momento. A gente, assim, refletindo sobre o assunto, é claro, evidentemente, qualquer profissional da área psi, de maneira geral, vai reconhecer que existe isso. Eventualmente, alugou a sua sala num prédio comercial que conta com uma segurança própria, assim, de alguma forma, a questão da violência fica ali às margens do nosso cotidiano, quando a gente passa por um sistema de segurança, quando a gente passa sobre uma câmera de vigilância, mas isso não vem à consciência, assim, parece que você não fez essas escolhas, parece que isso não passa, você está num campo seguro. E isso interfere quando a violência se revela na escuta clínica por meio do paciente. Quando o paciente revela que não estamos tão seguros assim porque aconteceu isso comigo, seja no plano intrafamiliar, seja uma violência urbana, ou ainda, mais para frente eu entro nesse assunto, uma violência que ele sequer sabia que era violência, e nas associações conosco a pessoa passa a reconhecer aquela situação como uma violência sofrida.
Em qualquer uma, pelo menos dessas 3 ilustrações de violência que eu comentei agora, o analista ele só se dá conta de que a gente está submetido a isso quando isso se revela na fala do paciente. Apesar das escolhas do setting clínico passarem por essa exclusão da violência, né, por algo que é delegado para outras esferas lidar. Né. A questão da violência, ela fica tão recalcada que ao analista, quando ele se depara com a situação, faltam recursos para lidar com essa vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade que está num plano não processado, não consciente. Tá? Isso não acontece, não acomete todas as pessoas de igual forma na sociedade. Tá? Isso não é universal. Isso que eu estou dizendo não é algo universal. A gente tem uma sociedade na qual há uma grande desigualdade, não só econômica, cultural, mas também no que diz respeito à exposição para a violência. Mas, evidentemente, aqueles que hoje, na nossa sociedade, com as desigualdades sociais que nós temos, alcançam o lugar de analista, ou de psicólogo, ou de psiquiatra, ou fazem essa escuta no campo psi, elas normalmente pertencem a uma classe na qual a violência fica nesse plano inconsciente. Né? Ela não é vivida de forma consciente, com a pessoa tendo que, de fato, se preparar para ser mais violenta, mais agressiva, para alcançar ali as suas metas sociais. Então, faço esse recorte porque, hegemonicamente, eu vou ter analistas que nunca se depararam com essa situação de violência no plano consciente ao longo da sua vida, a menos quando isso se revela na sua escuta durante a sua prática clínica. Essa configuração, assim, acabei me alongando um pouco, mas isso tem um grande impacto na qualidade da escuta da violência. Tá? Porque, em ré, o que eu vejo em supervisão, em pares, em outros momentos de compartilhamento dessa situação de violência, qual que é a ferramenta que está mais à mão para o psicanalista quando ele se depara com essa situação? Um acolhimento, uma escuta ali de acolhimento incondicional, uma empatia, uma sensibilização ali com aquela vítima, no sentido de cuidado, assim, fica aí. O que é importante, não é importante, mas não atravessa esse lugar, porque a vítima passa a revelar um lugar que é assustador para o próprio analista, para a própria analista. Né? Então, o que eu posso fazer é cuidar, não, imagina, não é culpa sua quando eu passo por alguma questão de culpa, tá tudo bem, vou estar aqui com você, né, pode me contatar, né, às vezes isso impulsiona os analistas a abrir ali uma possibilidade maior de contato para aquele paciente, há uma exceção construída, porque se trata de uma vítima de violência, né, para que ela possa acessar mais vezes o seu cuidado, o que é uma resposta de proteção que responde mais a algumas angústias do analista e da analista, do que propriamente da vítima que faz a revelação. Então, essa dinâmica da violência que atravessa a questão da intervenção profissional, assim, o que eu faço para a elaboração e passa a atingir núcleos inconscientes do analista de forma mais direta, né, porque por vezes desperta vulnerabilidades desse analista e dessa analista que não são os mesmos pontos que foram atingidos pela vítima propriamente dita, por aquela que sofreu a situação de violência. Eu acho que é o primeiro desafio a ser enfrentado por aqueles e por aquelas que desejam se aprofundar, se aperfeiçoar no atendimento de vítimas de violência no seu consultório, na sua clínica, né, considerando que é o que é possível que apareça. Isso é justamente a parte de transformar, né, um conhecimento de si na possibilidade de empatia e não de identificação, né? Porque quando você fala desses núcleos, é o analista identificado com aquela situação e não numa posição continente, né, sabendo o que é dele, o que é do outro, né, podendo agir nesse campo. Né? O que tem ali de especial na situação de violência é que, somado aos processos identificatórios, né, que existem, eu tenho a possibilidade de emergência de algo que é próprio do analista e que não é necessariamente um movimento de identificação ao paciente. Né? Assim,
ilustrativamente, né, por isso que, talvez por isso fique mais, ajude a pensar no enquadre de escuta clínica independentemente da situação de violência. Né? Num cenário convencional de enquadre clínico dentro do consultório, eu tenho não só duas pessoas, o analista ali, o paciente, mas algo que fica implícito, que não é tratado, que é ali o pacto social que é estabelecido quando eu sigo os horários, sigo a remuneração, sigo ali o que é de comum entre nós e que não precisa ser falado. A gente projeta coisas para esse pacto comum que a gente dá como certa, que é entendido. A gente não precisa falar sobre isso, porque é do acordo comum entre nós. A violência desestabiliza isso, mostra que isso que a gente presume, sem falar, como algo comum, não é tão comum assim e precisa ser de alguma forma tratado. Então, não se trata exatamente da identificação do analista com aquele paciente, com aquela paciente. O que pode acontecer também, pode ser que você se depare com uma situação de violência narrada que remeta a questões suas, na sua vida singular, né, assim, uma violência que também aconteceu comigo, também aconteceu a alguém próximo de mim, ou que me remeta à minha dinâmica familiar, assim, questões que trabalhem com uma identificação mais direta das angústias que você sabe que são seus pontos cegos ao longo da vida, que você trabalhou na sua análise. Mas não é nem exatamente disso que eu estou tratando, né? Porque essa ferramenta, em tese, o analista tem para outras questões que se apresentam para ele na clínica. O que eu vejo que há de especificidade em relação à clínica da violência é que a gente projeta algumas outras questões para o pacto social que dizem respeito à nossa segurança, à constituição do eu, dentro dessa dinâmica violenta que faz parte da nossa inscrição no pacto social, e que, quando são deparados com uma situação de violência real, com um acontecimento violento real, elas emergem. Você precisa lidar com algumas questões e com as suas, com a sua relação com esse pacto social no que diz respeito à violência. Então, uma ilustração que talvez auxilie, deixe menos árido para quem nos assiste, para entender, né? A questão da violência é algo muito tratado no campo da política geral, né? Daqueles que entendem que a gente está mais seguro com uma polícia mais violenta e outros tantos que entendem que não, que a gente precisa de uma sociedade mais justa, mais igual para a gente ter uma sociedade mais segura. Isso só simplificando bastante, né, entre duas linhas de entendimento do que seria uma segurança comum para todos nós. Claro que existem muitas nuances em relação a isso, mas normalmente a gente não precisa lidar com isso quando a gente está na nossa prática clínica. É uma questão do nosso foro pessoal. Você pode ter analistas que entendem de um jeito ou de outro, e em tese isso não atrapalharia a sua prática profissional. Eu posso ter duas ou dois excelentes analistas que pensam de forma distinta o que seria estar seguro no mundo. Agora, quando eu lido com uma situação de violência na qual a pessoa pede ajuda, na qual a pessoa procura o seu entendimento, a sua escuta para se posicionar em relação à violência, isso é evocado. Assim como é que eu me sinto seguro no mundo. Por mais que você se exima de se posicionar politicamente, no sentido de falar assim, não, vai lá, procura a polícia para acontecer isso, isso e aquilo com aquela pessoa, ou tente de resolver de outra forma, por mais que você segure essa sua opinião pessoal sobre o problema, isso afeta a maneira como você escuta aquela situação. Escuta aquela vulnerabilidade. Então, o que eu digo aqui eu não estou tratando exatamente das identificações da transferência e contra-transferências que são estabelecidas na escuta clínica no que diz respeito a essa via mais dual da relação com o paciente. O que eu estou tentando destacar é que nos casos de violência se revela a relação do analista com o seu enquadre. É a relação do analista com o seu enquadre que é despertada, que é mobilizada nesse momento em que ele se depara com uma situação de violência grave, com uma situação de violência que o desinstala, né, que a desinstala no caso de uma analista. Tá? Isso para fazer uma passagem, que talvez a gente tenha tempo de conversar um pouco, para um outro conceito clínico, né, da psicanálise desde a sua origem, que nos auxilia a navegar nesse problema, que é a noção de traumático, né, que é a noção de algo que é trabalhado pela psicanálise na sua clínica, mas que no seu seio tem ali algo de irrepresentado, algo que não acessa uma representação, né, e
por essa razão se torna traumático, né? Então ali eu tenho algum instrumental para lidar, não apenas no sentido da pessoa que sofreu a violência e ficou traumatizada, né, que é a questão mais do senso comum, mas assim, como aquele conceito nos auxilia a pensar a nossa posição enquanto analista diante do fenômeno da violência que aparece nos nossos consultórios. Aham. Eu fiquei lembrando, quando você foi falando, a gente está tratando talvez mais do lado aqui da vítima, não sei, Sim, né? sim. Mas eu fiquei pensando num caso recente que aconteceu no Ubatuba, que a pessoa falou pro psicólogo que tinha matado uma pessoa. Não sei se você chegou a ver sobre isso. Ele falou que tinha matado uma pessoa e o psicólogo denunciou ele para a polícia. E aí foram na casa dessa pessoa que denunciou e o corpo estava enterrado no quintal, né, lá da casa dele. E aí o CRP foi chamado a falar sobre isso e à época a posição do CRP foi de dizer que todo mundo tinha que denunciar quando é assim. O que de imediato me pareceu uma posição tanto quanto descuidada, né, porque eu acho que tem vários níveis e uma situação onde se você, no caso, com o seu paciente que fala de uma violência que ele cometeu, né, e você o denuncia, a minha posição, até na época eu gravei um vídeo falando, né, a minha posição foi de trazer à tona a dimensão de que o processo analítico foi decretado a falência do processo analítico, né? Tudo bem, né, numa situação em que você decida fazer isso, você fazer como profissional. Inclusive, o CRP dizia que a pessoa não agiu de forma antiética, né? Mas a questão não era só decidir se ele estava dentro da ética profissional ou não, mas o processo, pensando como um processo de elaboração da violência e tal, é decretado a falência dele no momento em que faz isso. Queria ouvir um pouquinho de você, e essa foi a minha posição na Sim. época, queria ouvir um pouquinho de você. Bom, quando a gente se depara, é mais raro, mas pode acontecer, evidentemente, com o atendimento de um agressor, passar um entendimento aqui que é mais confortável falando num lugar de especialista e não do CRP, porque o que acontece? Só um parênteses, né, que você fez um comentário sobre o posicionamento do CRP. O CRP acaba que, por mais que ele seja chamado a opinar ou a falar publicamente num lugar de especialidade, porque é o conselho que representa, nos representa politicamente, ele tem mais essa função política do que a função técnica, certo? Ele ocupa institucionalmente um lugar da psicologia como um todo, frente a outras profissões, né, e presta à opinião pública respostas que são eminentemente políticas e não técnicas, porque não está falando a psicólogos e psicólogos, está falando para a sociedade em geral. Então, acho que essa resposta do Conselho de Psicologia, no caso ou em qualquer outro caso de maior repercussão que envolva a atividade profissional, ele tem esse viés como preponderante, né? Não é exatamente uma fala técnica, ele não pode cometer um pecado ali técnico, não vai falar um absurdo técnico, mas o que o motiva principalmente é essa resposta política, né? Como é que a gente bem coloca a psicologia diante de uma situação de violência de ampla repercussão social. Porque o que acontece é isso, a violência ela não é de alguma especialidade em si, então o dono ali, sou especialista em violência, formado em especialista, não existe, né? Você vai ter ali pessoas de diversas áreas opinando, dando a sua posição de especialista, pode ser um sociólogo, um antropólogo, um cientista político, um operador do direito, um psicólogo, um psiquiatra, vai ter inúmeros saberes, fora as pessoas que não são formadas em nada, mas vão ali dizer da sua experiência, da sua prática e tal. Quando eu estou com uma situação dessa gravidade, são essas fronteiras que se rompem. Por quê? Quando a gente está dentro do consultório, é isso. O enquadre nos cria a ilusão de que a gente cria um espaço alheio do mundo. É esse o combinado. Vamos construir aqui um espaço que fica alheio do mundo para que a gente consiga falar e para que o inconsciente possa emergir. Não tem nada de errado, é esse o combinado. Mas a violência tende a atravessar esse combinado. Seja quando eu estou lidando com uma vítima que nos revela um caso grave, seja quando, de forma mais rara, eu lido com
um agressor que revela a sua violência. Quando isso é rompido, por isso que eu digo, é o analista que é colocado à prova. Porque a relação do analista com o seu enquadre é colocada à prova, e não a sua relação do analista com o seu paciente. E alguns fazem cair essa relação com o enquadre, porque era algo que não era lidado e de repente aparece ali como uma questão, e outros sustentam por mais tempo, tentam trabalhar ali dentro dos recursos. O que acontece diante de uma situação de violência, entenda assim, fica a critério do profissional, porque a violência, ela atravessa essa ação. Qualquer que tenha sido a decisão do profissional, ou que seja a decisão do profissional e da profissional numa situação futura, ele vai ter ali a justificativa de que ele estava lidando com uma situação de violência, para fazer cair o enquadre analítico, né, para a falência do processo como você pontuou, mas é um salvo-conduto. Quando acontece situação de violência, para fazer o que quiser. Se você continuar, tem razão. Se você se interromper, tem razão, né? Estando no lugar de especialista, sem estar nessa condição de representação política, da psicologia ou qualquer outra representação, falando diretamente para os profissionais aqui que eventualmente nos assistam e que se deparam com isso no seu cotidiano, na sua prática profissional, eu investiria mais no aperfeiçoamento desse profissional, dessa profissional, do que exatamente na resposta, tudo bem? Porque é isso, a questão é, se eu me deparo com uma pessoa que conta que matou alguém no meu consultório, você tem um salvo, pensa que em termos de resultado, você tem um salvo-conduto para fazer o que você bem entender. Se você continuar sessões à frente para aprofundar, ver se de repente não era uma provocação, não era uma fantasia, era algo que estava dentro do contexto das sessões anteriores, vai ser justificável, você vai explicar por quê. Se você interromper imediatamente porque fere os princípios éticos da profissão, também vai ser compreensível, você não vai tomar nenhuma sanção. Quer dizer, assim, qualquer que seja a sua condução, a tendência é que vai ser explicada. Pensando que dê errado, né? Você denunciou, foram até lá e não era nada disso, né? A pessoa contou ali, fantasiou uma questão para você se precipitou, fez uma denúncia, não era nada disso. Bom, você vai se sentir mal, vai ser aberto ali um processo ético se deveria fazer ou não, mas você tem inúmeras explicações do porquê você fez isso, e a tendência é que ao final disso as coisas caminhem bem, porque houve uma justificativa para você interromper. Se ao contrário, você demora para denunciar e lá na frente descobre que de fato havia uma situação de violência que foi apurada, também é justificável, porque você não é polícia, você não é investigador, você não tem que colher provas, você, dentro do seu entendimento, da sua prática ética, zelosa, não tinha como afirmar que era um acontecimento real, porque a gente, né, a gente não tem esse combinado com os nossos pacientes, contem o que vocês fazem de verdade, não, contem o que quiser, né, então, você não é investigador, não cabe a você esse tipo de situação, então também seria compreensível, né? Por mais que também você tenha que explicar e tal, a tendência é que ao final desse desgaste, mesmo nas duas piores hipóteses possíveis, você consiga se explicar. Então o ponto não é encontrar uma resposta certa, mas estar melhor preparado para esse durante, porque isso aqui é duro, né? Porque dando certo ou dando errado é extremamente desafiador para o analista, para a analista, esse durante, porque é aí que pega para a pessoa quando está com a situação de violência na mão, né, na sua mão ali diante de si, quando escuta a situação, seja o agressor, seja a vítima, né? Então chega a pessoa e conta que, não precisa ser um homicídio, né? Conta ali no seu cotidiano que agride a esposa, ou que bate no filho, ou que bateu no filho de forma grave por conta de uma situação que aconteceu, né? Assim, pode aparecer, isso pode aparecer, tá? Não é, a pessoa não foi tratar ali, não era a sua questão ser um agressor, mas associando, contando, então pode chegar e revelar, né, que cometeu uma violência, né, dessas cotidianas, infelizmente cotidianas, mas que ficam invisíveis. Aconteceu dentro de casa, se ele não revelasse, ninguém ia ficar sabendo, né? Agrediu a esposa, agrediu os filhos, ou a mulher agrediu os filhos, né? A tendência é que isso seja mais perturbador quando eu estou lidando com uma violência assimétrica, né? Uma pessoa que chega pra gente, um paciente, você olha, me envolvi numa briga de trânsito, me engalfinhei com o cara, você vai lidar isso sem muita crise, né? Chega, sou um torcedor de futebol fanático, fui lá, saí na porrada com a torcida do outro time, vai lidar com aquelas questões, mas tende a não te perturbar muito, vai lidar com uma outra questão ali que está sendo elaborada na sessão. Agora, diante de uma violência assimétrica, na qual a vítima não pode acessar um pedido de ajuda, isso é mais perturbador. Então, a questão
que a gente tem ali aqui tratar, trabalhar, né, e nossos colegas a se aprofundar, é esse durante. Né, como é que eu faço esse trabalho? Porque o que acontece? Tem uma questão de partido. Né? Se eu tenho uma pessoa que revela uma situação de agressão, mas que está efetivamente investindo num tratamento analítico, e você interrompe, onde é que isso vai ser tratado em algum momento? Isso. Né? Então, Na época, foi essa questão que eu trouxe, né? Obviamente, a gente ouve de uma forma fragmentada, né, lê, né, pela mídia, enfim, mas era exatamente esse o ponto, né? Se alguém chega e confessa, né, ali, que processo que já está em curso, né? E se há uma quebra, onde mais essa pessoa vai confiar novamente para fazer a elaboração? Mas continue, Paulo. Acho que... então, não vai, né? Então, assim, não vai. E se você interromper, qual que é a questão? Tudo bem, porque a gente está numa situação extrema, né? Porque, veja, não é de responsabilidade do psicólogo, da psicóloga que trabalha em consultório, o fato da gente não ter uma política pública que ofereça um cuidado de saúde mental para aqueles que são aprisionados pelo sistema de justiça, por exemplo. Que essa elaboração não precisava ficar a cargo do profissional que trabalha no psicólogo quando há esse rompimento grave do pacto social, quando há o cometimento de um crime, se essa elaboração pudesse ser feita como uma forma de responsabilização pelo crime cometido. Agora, esse processo não acontece. De forma incipiente, acontece no âmbito da justiça juvenil com os adolescentes que cometem o ato infracional e que são a eles designados, por exemplo, uma medida socioeducativa de liberdade assistida. Eles passam a ter um acompanhamento de profissionais, inclusive da psicologia, onde alguma elaboração, alguma responsabilização sobre o ato violento cometido, sobre a agressão cometida, pode ser realizada, né, e eventualmente saneada. Né? Não no sentido de não pode fazer porque é errado, porque isso é óbvio, isso não há necessidade de elaboração psíquica, mas assim, quais foram as motivações para que a pessoa ingressasse naquela atividade, e quais são as motivações que continuam presentes, que podem fazer com que a pessoa siga, mesmo depois da medida socioeducativa ou da pena, no caso do adulto, investindo nessas atividades, porque é o que resta ali para a pessoa na sua vida. Então, assim, fiz essa grande digressão para dizer assim, ao profissional do consultório, reforçando, né, sempre vai haver a possibilidade de ele simplesmente interromper aquele processo. Não é responsabilidade dele ou dela que não haja uma política pública que permita esse acesso, que permita o acesso a esses agressores de um tratamento em saúde mental que já existe, que já foi inventado, né, e que não é acessado porque não há política pública para isso. Então, pode interromper. Agora, sim, não interromper, isso também não é um erro técnico. Né? Se você tiver condições, tiver se aperfeiçoado, tiver estudado, né, tiver investido na escuta e no desenvolvimento da sua escuta para situações de violência, você pode eventualmente dar continuidade para o seu atendimento, porque, novamente, assim, não é papel do psicanalista, do psicólogo, da psicóloga ser investigador de polícia. Simplesmente não é seu objeto de estudo, de análise, a realidade real, e sim a realidade psíquica. Pouco importa se a realidade material aconteceu da forma que a pessoa narra, então você segue trabalhando com o que é da realidade psíquica. Né? E nem como função social da nossa profissão, né? Exatamente. E a investigação caminhar para encontrar essa pessoa, e se você for convocado a prestar informações e aí se deparar com a realidade real, tem um outro conflito ético que se apresenta. E que, novamente, você pode fazer a escolha de preservar o sigilo ou não, e em que medida preservar esse sigilo, a depender do momento em que isso aconteça. Mas a investigação criminal não cabe ao psicólogo, de consultório, né? Então isso é algo importante para... Acho que a primeira questão, né, antes de tudo, para você poder fazer uma boa escuta da violência, é você se sentir seguro. Então a questão de segurança para o profissional é que você pode denunciar, você pode conseguir com o seu trabalho, e as duas medidas, existe boa fundamentação técnica, teórica e ética para você conduzir dessa forma, né? O que é importante só eu acho, assim, uma premissa para qualquer uma das duas atitudes dar certo, é você investir em se aperfeiçoar, em estudar, em reconhecer ali seus pontos cegos, usando ali o tripé da psicanálise, tanto no estudo quanto na análise pessoal
enfim, para você saber quais são seus pontos cegos, para não usar isso de muleta para não fazer nada, né? Então, né, se eu estou dizendo aqui que você pode denunciar ou pode seguir, então eu não vou estudar nada, quando aparecer eu faço qualquer coisa, ele também não é assim. Mas a partir do momento que você se depara com a situação de violência, se você nunca se preocupou com isso, nunca estudou nisso, nunca se preocupou em se aprofundar nisso, faça a partir desse momento, né? Para que você consiga, porque, né, a gente está falando do final. Denunciei, não denunciei, aconteceu e tal, mas um grande trabalho analítico ali é o durante, né? Seja com o agressor, seja com a vítima. Como é que aqueles conteúdos vão aparecendo e como é que você vai lidando com eles, né? Então, acho que em relação a essa questão de lidar com o agressor, né, que denunciar ou não, acho que seriam essas as minhas observações. Num processo de elaboração, vamos lá, pensando, né, agora mais numa perspectiva em que o profissional se propõe a trabalhar, a elaborar com esse paciente que é um agressor. Ok. O que você teria a dizer aqui pra gente? Bom, Nesse processo que é importante acontecer, considerar, enfim. No caso dos agressores, aqui já me permite fazer um gancho com a noção de traumático que eu, né, adiantei, não é outra questão. A gente tende também a se aproximar da noção do traumático, do trauma, da perspectiva da vítima, né, mais pelo senso comum do que propriamente pelo ferramental psicanalítico, né? A pessoa sofre uma violência, até pela analogia física, né? Sofre um trauma, sofre uma pancada, né? E aí ela fica ali com uma consequência dessa pancada e a gente cuida dessa consequência até que restabeleça-se a saúde. O que eu gostaria aqui de resgatar para o seu público, para quem nos assiste, da noção de traumático em psicanálise, né? O traumático em psicanálise, ele não se instala propriamente no momento do golpe, da agressão, da violência. E sim, ele se instala na medida em que aquela violência não pôde ser representada, seja porque o golpe foi dado numa condição de surpresa para o psiquismo, seja por uma condição de excesso, né? E fez com que restasse uma inscrição no psiquismo, no corpo, que não pôde ser representada pelo eu, né? Então há algo que resta no seu psiquismo de dentro e que não pôde ser colocada em palavras, né? E ela segue contigo como uma perturbação sem nome, quase que corpórea. Resgatando essa ideia do traumático em psicanálise, dessa cisão entre afeto e representação, entre os afetos sentidos de angústia e a possibilidade de representação, de identificar a origem desses afetos, eu proponho, né, que a gente pense aqui o quanto algumas violências não são representadas não só pelo indivíduo, mas por todo o corpo social, tá bem? Então, aqui, para ilustrar, eu tenho, por exemplo, a questão da violência racial. Eu tenho, a gente, né, no nosso país, aqui no Brasil, um histórico de escravização de pessoas negras que a maior parte da história do Estado brasileiro era de um registro formal, legal, na qual a violência contra corpos negros era legal. Então, se a violência ela se inscreve no pacto social como algo legítimo, ela não é repelida. Eu tenho isso em outras grandes violências, né? Violências de gênero, violência de orientação sexual, violência contra crianças e adolescentes, na qual a maior parte da nossa história, o registro compartilhado é de que essas violências eram violências legítimas. A violência de um homem contra uma mulher, sua esposa, era legítima. A violência dos pais contra os seus filhos, legítima. Não tenho nada a opor ali. Como educativo também, né? Essa associação de que se educa pela violência também aparece junto. Porque não há violência, né? Assim, quando você não representa a violência como violência, né, ela se inscreve como trauma, porque ela não deixa de ser algo agressivo, né? O fato de eu não nomear, de eu não chamar a violência pelo seu nome, não faz com que ela não seja
como um golpe, uma pancada física ou ao psiquismo, né? O fato de antes da Lei Maria da Penha não haver no nosso país, no nosso estado, uma lei que protegesse as mulheres, não faz com que as mulheres antes da Lei Maria da Penha não sofressem com violência doméstica. Não foi a Lei Maria da Penha que inventou a violência doméstica. A questão é que antes disso, né, depois também, mas antes disso não havia meios daquilo ser representado como uma violência. Então, veja, né, resgatando o que a psicanálise nos ensina sobre essa impossibilidade de representação, o quanto ela faz com que aquela violência se inscreva de forma traumática, de forma compartilhada, algumas violências, não são todas, mas algumas violências, a gente partilha desse registro, né? Então, retomando a questão lá do início da nossa conversa, quando eu falei, olha, atenção, analistas, psicólogos, psicólogas, né, sobre aquilo que inconscientemente a gente se relaciona com o nosso enquadre, e que, em última análise, a gente se relaciona com o tecido social, né? Existem violências que nós não reconhecemos, que também, para nós, independentemente das pessoas que sentam à nossa frente, foram inscritas de forma traumática, né? A gente intui que é algo danoso, que é algo angustiante. A pessoa que se depara com aquela situação intui que há algo de errado, mas ela não tem meios de fazer frente àquilo. O que a psicanálise nos ensina? Quando não é possível representar essa violência, né, tem um texto clássico do Ferenczi, Confusão de Línguas entre a Adulta e a Criança, que ele trata sobre a violência sexual contra crianças, né, num rompante, inclusive, contra a posição do Freud, que não queria que ele fizesse aquela conferência, por uma questão institucional também, né? O Freud tinha se afastado da questão da hipótese da violência sexual contra crianças e adolescentes para fundar a psicanálise, que originalmente ele pensava que pudesse ter uma etiologia da violência sexual contra as meninas como causa da histeria. Ele abandona, e esse abandono permite que ele crie a psicanálise, mas faz com que ele ocultasse toda a história clínica dessas mulheres que ele atendeu, porque, veja, ainda que a clínica tenha mostrado para o Freud que existe um inconsciente, que nem todas as mulheres que ele clinicou tinham sido de fato vítimas de violência sexual, mas sim falavam de suas fantasias, a gente não pode afirmar o oposto, que não havia dentro daquele número de pacientes estéticos que ele atendeu, mulheres que efetivamente tinham sido vítimas de violência sexual, e não só relatos de fantasia, né? O Ferenczi resgata que existem as vítimas, de fato. E existe uma dinâmica inconsciente que se desencadeia nessas vítimas de fato. O que ele vai ali identificando na sua prática clínica e compartilha conosco, ainda nas origens da psicanálise, é o processo de identificação com o agressor. E aí, por isso, esse gancho que eu faço. Quando a gente lida com o agressor na clínica, muitas vezes a gente está lidando com alguém no qual essa identificação se operou, né? A impossibilidade de representação da violência como violência faz com que a violência naturalize-se como um recurso legítimo para alcançar seus objetivos. Então, não necessariamente aquele que é violento ou que faz uso da violência para atingir seus objetivos sofre ali de uma crise moral por estar cometendo algo errado. Ele pode, evidentemente, né, existe processo secundário, ele é racional, ele sabe que ele está infringindo as leis, eventualmente, não é disso que se trata, mas a questão é que isso não ecoa no plano dos afetos quando há essa identificação com o lugar do agressor, né? A questão da importância de políticas afirmativas, a importância de legislações que punam mais severamente esses tipos de violência, para além da sua eficácia social, que é tratado por nossos colegas sociólogos, antropólogos e tal, no ponto de vista da psicanálise, psicólogos e psicólogas, deve ser observado como isso pode ter uma eficácia simbólica para impedir que novas subjetividades violentas sejam produzidas. Então não se trata apenas da responsabilização daquele que concretamente agrediu uma mulher, agrediu uma criança, mas o quanto se interdita no plano simbólico esse tipo de violência pelo não tão simples fato de se nomeá-la, né, dela atingir um status de representação. Quando isso não acontece, né, a própria institucionalidade reproduz a violência. A mulher que é vítima de violência vai procurar auxílio numa delegacia e recebe, mas você provocou. Quando uma criança conta na escola que sofreu uma agressão, mas se explica para ela que foi para o seu bem.
Então eu tenho a institucionalidade reproduzindo a violência, naturalizando a violência, até o ponto em que, por exemplo, essa criança cresce e passa a educar seus filhos de forma violenta, porque aprendeu que é assim que deve ser feito, e que ela só se tornou aquela pessoa porque sofreu violência. Então, Porque apanhou, né? exatamente, naturaliza-se a violência a tal ponto que a pessoa passa a identificar suas próprias virtudes pelo fato de ter sido agredida, né? O que faz com que isso, crianças que foram agredidas, eduquem seus filhos com violência, faz com que mulheres vítimas de violência permaneçam no relacionamento por 10, 20, 30 anos, faz com que a nossa polícia seja violenta, execute pessoas, porque tá certo, porque é assim que se faz segurança pública, né? A interrupção da violência como algo possível, ela está intimamente ligada a essa sua questão de como é que eu faço o trabalho, a elaboração com o agressor, tá? Porque passa por essa possibilidade de representar a violência pelo seu nome e passa por isso não acontecer exclusivamente no setting clínico. Como a elaboração edípica. Assim, não basta que haja a interdição, a castração pelo pai. É necessário que a criança reconheça que aquilo funciona para todos, que também o seu pai é submetido à regra da castração. Assim, a elaboração ela passa por esse social que é inscrito no nosso inconsciente, e isso vale para a clínica do agressor, e é extremamente desafiador fazer isso quando as instituições não acompanham, ou o meio, micromeio daquela pessoa que está na nossa frente não acompanha essa interdição. Então, posso estar diante de um agressor que revele as suas violências, mas todos os seus pares o apoiam nessa condição, né? Como é que você vai fazer uma intervenção analítica se não há esse respaldo no social? Isso é um desafio tremendo para o analista, né? E acho que o primeiro passo é entender esse limite. Não é possível, sem esse tecido social acompanhar essa mudança, que se represente aquela violência, porque não se trata de uma representação individual, trata-se de uma representação partilhada. Imagina se o próprio analista não concorda com isso. Posso ter né, analistas que eventualmente acham que não, eu não bato no meu filho, mas se acontecer isso e aquilo, é compreensível. Eu sempre tenho essa possibilidade. Já a pessoa, não é que eu sou violento, mas provocou, mais isso, mais aquilo, né? Que são esses lugares de legitimidade da violência que a gente ainda tem no tecido social e que são um grande desafio na clínica do agressor. Bacana, Paulo. E no caso da vítima, né? Acho que tem aí também esse outro lado, né? Em que momento ser mais enfático, intervir, falar, não, você tem que fazer isso ou não? Olha, vou escapar um pouco dessa questão, mais por uma preocupação de, assim, se fosse uma aula direta, se eu estivesse lidando com alunos e alunas, né, você tem a possibilidade de ver como te escutam e ver o feedback. Esse dispositivo tecnológico é excelente, a gente poder falar para mais pessoas e tal, mas a gente não tem essa possibilidade de feedback. Então eu vou ter um pouco mais de cuidado. É possível você ser mais enfático, a depender da evolução ali do processo analítico da pessoa em alguma intervenção. Mas eu não vou deixar nenhuma pista aqui de como fazer isso para ninguém sair querendo fazer, porque há mais risco de problema do que de colaboração para as pessoas. Se ela, então eu ouvi o Paulo dizendo isso e tal, então eu vou pegar aqui na pessoa e vou fazer desse jeito. Isso vai estar no curso que o Paulo vai dar para o Instituto Psi. Vamos ver, porque só esse cuidado, porque é possível. Primeiro, é possível fazer, mas é sempre com muito zelo, então não vou dar nenhuma pista concreta para ninguém sair querendo aplicar isso como se fosse um manual, uma dica, porque é muito sensível essa relação no que diz respeito às vítimas. Por quê? Veja, a questão da representação que eu falei há pouco em relação ao agressor, ela é problemática, ela é desafiadora, mas você está falando com uma pessoa que tem no seu ponto cego o fato dela partilhar dessa violência, tem uma angústia envolvida a isso, tem um sofrimento,
Mas a tendência é que esse sofrimento não se apresente fenomenologicamente como algo devastador para a pessoa, certo? A pessoa vai ter algum incômodo, eventualmente vai continuar agredindo outras pessoas e vai estar ali, seguindo ali a sua vida com algumas angústias, algumas coisas dando errado, mas não algo devastador no ponto de vista psíquico. A vítima, a depender dos casos, vai estar nessa condição, né, de vida paralisada, né, completamente vazio existencial. Então, o cuidado no manejo é diferente. Por mais que a gente esteja falando de uma dinâmica similar, a gente não pode ignorar essa apresentação fenomenológica do sofrimento, né, esse impacto ali de devastação. Então, há que se ter um zelo maior na condução do atendimento das vítimas em razão disso, né? Mas, fora isso, né, fora não dar nenhuma dica sobre como ser enfático, apesar disso eventualmente ser possível, o que eu acho importante desde já, né, compartilhar aqui com os colegas que eventualmente nos assistem, é que a maior ocupação do analista numa situação de violência lembrando, né, pegando essa orientação primeira, né, você está falando da relação do analista com o seu enquadro, você está falando da relação do analista com a violência e seu laço social próprio. Quando isso se encontra com o que está acontecendo com a vítima, eu tenho ali um processo de descoberta conjunta de algumas representações. Acho que esse é o norte do processo analítico com vítimas de violência. Se você se estabelece num lugar de verdade sobre a violência, há um risco tremendamente maior de você não só não ajudar, como reproduzir violência ao seu paciente. Certo. O que é super comum. Se uma pessoa sofre uma violência e procura um pronto-socorro, por exemplo, vou ter ali vários especialistas. Não, imagina, mas você não devia fazer isso, faça assim, faça várias gente para dar um monte de conselho. A pessoa vai se deparar com... Então não se preocupe em não dar conselho para a pessoa, porque ela certamente já encontrou um monte de gente e vai encontrar outros para dar um monte de conselho para ela sobre o que ela deve fazer com aquela situação de violência que ela sofreu ou está sofrendo, né? Então você conseguir se estabelecer num lugar de não verdade sobre a violência, você não é o detentor da verdade sobre a violência, por mais que você tenha estudado, se aperfeiçoado, você não está nesse lugar de detentor da verdade sobre a violência. Você vai construir aquelas representações no momento do encontro analítico. Acho que a orientação é mais segura que eu posso dar desde já, né, mesmo com essa pequena introdução que a gente faz com esse bate-papo, para aqueles que nos assistem, né? Eu preciso ter uma construção de sentido que se opere no momento do encontro analítico. E isso é rápido de falar, mas é extremamente difícil de fazer. Sim. Né? Porque, né, você está ali e você quer ajudar, eventualmente, ficou muito sensibilizado, e aí vai, lembra do conselho da sua avó, e aí você quer falar, sabe? São coisas que são mobilizadas em nós de forma compreensível, né? E é um processo que tem o seu tempo, tem seu ritmo. Às vezes acontece muita coisa no primeiro encontro, às vezes não acontece nada. E assim, é muito desafiador conseguir construir, né? Isso que é uma consigna simples, né? Construção do sentido que se dê ali no encontro e não antes, mas é difícil de fazer, né? É difícil você conseguir se manter nessa posição diante de tudo que é mobilizado em você, diante de tudo que está mobilizado na pessoa, conseguir produzir esses momentos de construção de sentido presente, né? Que possa fazer emergir a representação daquilo que está no registro do traumático. E às vezes nem emergir, né? Construir mesmo, né? Acho que isso vai ao encontro de muito do que a gente fala aqui no canal, né, desse lugar do analista e não de um aplicador de teoria, né, esse lugar de encontro com a singularidade, com o que você nunca viu, o que você não sabe onde vai dar, né, não é um caminho que já está pronto, mas que você vai abrir ali, né, eu costumo usar essa imagem, né, vai abrir às vezes no facão, né, no picadão, não tem a trilha já. Né, você vai construir num lugar que não tem, né? Com o paciente. Só desculpa, a parte, Ronaldo, aqui, quando eu digo da emergência, é que assim, eu tenho o afeto ali, né? Eu tenho a sequela da violência que está ali, que ela não está sendo, e isso não está sendo construído. A parte da construção tem a ver com a possibilidade de representação daquilo, que aquilo de alguma forma ganhe palavras ou ganhe imagens, às vezes, né, na minha experiência clínica. Isso não aparece nas palavras, nas associações, aparece nos sonhos da pessoa, né? Eu nem tenho tanto hábito de pedir para as pessoas contarem sonhos e tal, que às vezes alguns colegas
tem, mas isso acaba vindo espontaneamente, a pessoa sente a necessidade, nossa, a gente conversou aquilo lá, e aí eu sonhei isso a semana inteira, até porque a violência, desde, né, dos registros do Freud, eu também vejo isso na minha prática clínica, sonhos de repetição são comuns em casos de trauma, né, relacionados à violência, né? Então a pessoa não só conta um sonho que aconteceu no último dia ou na última semana, mas conta de sonhos que se repetem ao longo da vida, ou sonhos que se repetiram ao longo de um período que a gente está atendendo, né? Então a construção desse sentido, ele pode operar pela via das associações, eventualmente do uso das palavras mesmo, mas às vezes ele vem nesse esforço onírico de gerar uma representação, porque não é exatamente aquele sonho de repetição traumática que você encontra na literatura, desde o Freud, assim, mas são sonhos parecidos entre si, não iguais, exatamente iguais, na qual você consegue acompanhar um esforço ali, uma tentativa de elaboração do psiquismo daquela situação, violência que ainda não tem nome, né? Então essa parte por conta disso. Eu tenho uma construção dessa possibilidade de representação, mas a base ali, né, aquele caldo de angústia que foi desencadeado pelo efeito, pela situação violenta, ela está lá, né? E se você não conseguir operar sobre ela, vai continuar lá dando algum sinal, né? Em forma de sintoma, em forma de sonho, em forma de associação, enfim, em forma de abandono da análise, eventualmente, por parte do paciente, da paciente, né? Então, só esse acréscimo, né, em relação a essas outras coisas, que eu concordo contigo, acho que o trabalho do analista tem muito, né, dessa construção de sentido, independentemente do tema da violência, mas aí tem essa especificidade das situações de elaboração da violência para compartilhar com os nossos colegas aqui que estão nos assistindo. Muito bom. Nossa, acho que você trouxe coisas tão profundas, Paulo, e muito interessante, né, o cuidado, né, em não ser uma receita, né, um manual, mas mesmo assim orienta a pensar, né, eu acho que isso é que é o mais importante mesmo, né, essa orientação no cuidado, do que você tem que cuidar, do que você tem que prestar atenção de cuidar, para não ficar de fora. Bacana. Bom, dentro do que a gente foi falando, né, do que foi trazendo, tem algo que você gostaria ainda de dizer, completar? Acho que a gente está caminhando já para o fim. Acho de considerações aqui finais. Primeiro, agradecer, acho sempre muito importante poder compartilhar conhecimento, poder acessar públicos mais amplos e agradeço aí a oportunidade, né? Além de encontrá-lo depois de tanto tempo para falar um pouco sobre psicologia e psicanálise, foi um prazer. E para aqueles que nos assistem, assim, esse formato ele permite despertar algumas reflexões, né? Aquilo que eu disse, para que possível for, né, provocá-las a algumas reflexões, mas eles são pontos de partida, evidentemente, né? Até o próprio entendimento de algumas coisas, eu achei por bem, ao invés de simplificar muito, né, colocar muito introdutório, já avançar um pouquinho mais rápido, porque às vezes você fica com essa ideia, né, nossa, mas eu quero entender o que ele quis dizer com isso exatamente, aí você resgata alguns textos, procura, né, ver mais conteúdo sobre o assunto, entender melhor. Eu acho que é mais legal, funciona melhor como um processo de aprendizagem, mais desafiador, se eu não entendo completamente, mas fico instigado a procurar mais. Então, as minhas considerações são essas, assim, a questão da violência, ela é muito complexa, né? Se você fosse aprofundar, a tendência é que isso exija do analista não só um aprofundamento em relação a textos psicanalíticos que versem sobre a violência, mas textos de outras áreas, né? Até retomando o Totem e Tabu, do Freud para o Freud, escrever Totem e Tabu, que é a pedra angular ali do pensamento social dele, e que inscreve a violência como algo fundamental, não só para a formação do eu, como para a formação das instituições, né? Então, veja, dali você tem a relevância da violência para o pensamento psicanalítico. Ele foi buscar em textos de outras áreas, né? Ele foi buscar a sustentação na literatura antropológica da época dele, né? E eu vejo que esse é um trabalho também necessário aos psicanalistas que optem, né? Decidam aí se debruçar, aprofundar-se um pouco mais sobre a questão da violência, né? Buscar referências de antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas, juristas, né? Aprendi muito com esses textos também, não deixa de ser psicanalista por conta disso, né? Você vai fazer um recorte ali específico, né? Então a minha consideração final é: se te interessou
o tema te interessou, fazer uma clínica melhor para essa questão da violência, abre um pouco os horizontes, né? Ler psicanálise, ler textos específicos sobre a questão da violência, mas também ver gente de outras áreas e ler sobre o nosso viés, claro, né? Mas isso vai enriquecer a sua interpretação, principalmente sobre essa questão do laço social, daquilo que é compartilhado, dessa violência que não é representada socialmente e não só pelo indivíduo, né? Então, acho que é isso. Bacana, Paulo. Ó, vou aproveitar o gancho aqui que você fez esse convite para as pessoas estudarem e dar uma notícia, né? A gente está em vias de constituir um Instituto Psi, né? Onde a gente vai construindo, né, cursos de formação continuada mesmo, para psicólogos e psicanalistas, né? Então, com tudo que a gente foi falando aqui e também, né, esse final, ficaria muito contente se a gente pudesse construir alguma formação nesse sentido, um curso, né, para alguém que queira se aprofundar, né, no trabalho com as violências. E fica o convite para a gente construir junto, se tiver interesse, a gente fazer. Agradeço, fui surpreendido por um convite com gravação aberta, mas a gente conversa, isso é um prazer. Então, quem sabe no futuro as pessoas já vão ver o link aqui embaixo na própria descrição do vídeo para o curso, quem quiser se aprofundar e se aperfeiçoar, né? Muito bom, Paulo. Muito obrigado por essa grande aula que você deu aqui para gente hoje. Obrigado a todo mundo que está aqui, né, nos assistindo também, que chegou até aqui ao final. A gente vai continuando. Acho que tem outros temas também, né? Quando eu e o Paulo estavam pensando sobre o que falar aqui, tem tanta coisa, né? Talvez a gente venha com novos vídeos aí sobre outros temas. Por hoje, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado para quem nos assistiu aí até o momento. Valeu, gente. Antes de todo mundo desligar, clica aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que pode também se beneficiar das informações. Se você gostou, se não gostou, não precisa, né? E se inscreve no canal para receber mais vídeos como esses, tá bom? Então a gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Vou botar aqui agora para a gravação. Legal, Ronaldinho. Muito bom. Vai fazer um